Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira do dia 3 de julho de 2025, edição da manhã, quinta-feira, que vai contar hoje com a ajuda da nossa querida Maria Carolina Gontijo, Duquesa de Tax, para aqueles que já a conhecem pelo Twitter, né? Ou X, ex-Twitter. E a gente vai falar um pouco sobre IOF, o que está acontecendo com o IOF, quais são as chances de a gente ter um acordo, porque parece que o pessoal está querendo um acordo, já vou explicar isso para vocês. Fazer um bem bolado aí, como foi feito com as emendas secretas. E vamos falar um pouco também sobre a MP 1303, que é a MP dos impostos, né? Vocês vão lembrar que quando o decreto saiu, o decreto do IOF foi bastante criticado, aí o Haddad logo em seguida fez um segundo decreto. E aí, para compensar a perda de receita, de expectativa de receita de arrecadação que teria com o primeiro decreto, ele colocou aí uma MP, que é a MP 1303, que muda um monte de imposto, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque muda bastante para investidores. Beleza? Além disso, hoje é dia de payroll que foi adiantado para esta quinta-feira, depois do ADP, que não tem uma correlação muito grande, ambos são sobre emprego nos Estados Unidos, mas o ADP não tem uma correlação muito grande com o payroll, mas ontem surpreendeu porque veio negativo, né? Menos 33 mil vagas, e isso acabou acendendo um alerta aí. Algumas pessoas achando que isso traria um pouco mais de alívio na curva futura de juros nos Estados Unidos, o que acabou não acontecendo em função, e aí, segundo alguns, em função do acordo com o Vietnã, no acordo de tarifas do Trump e o andamento dessas tarifas. De qualquer maneira, o juro americano acabou subindo, trazendo um pouco do juro brasileiro para cima também no juro futuro. Beleza? A gente vai falar um pouco sobre isso e também dar aquele giro dos mercados para ver como as coisas estão andando. Antes, porém, contudo, entretanto, eu vou começar aqui com nossos bons dias de hoje. A nossa Letícia Vardasca Lima, muito bom dia, seja bem-vinda, Sucupira. Aliás, a Duquesa de Tax estreia no Esquina Sucupira. Já tive o prazer de estar com ela no Morning Call, lá no Antagonista, depois no Meio Dia em Brasília e agora no Esquina Sucupira também. O Edwin, bom dia, Sucupiranos. Tem uma pergunta para a Duquesa, eu vi aqui, eu vou fazer, não se preocupem. Bom dia, Sucupiranos. Anderson, bom dia. Carmelina, bom dia. Duquesa de Táxi, seja bem-vinda. Wilson Júnior, bom dia. Eneida, bom dia. O Anderson elogiando seus vídeos no Estadão, Carol. Depois vou falar com a Carol, que agora também é colunista no Estadão. O Matheus aqui dizendo o seguinte, depois de 2 anos, os grandes economistas estão surpresos com o cenário que há 2 anos... Meu Deus do céu. Achei confuso, Matheus, não entendi direito. Depois de 2 anos, os grandes economistas estão surpresos com cenários que há 2 anos... qualquer pessoa minimamente sensata e usando 3% do intelecto já sabia que iria acontecer. Bom dia para você também, Matheus. A gente chegou a falar sobre isso. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que a gente falava sobre isso e a Carol também falava sobre isso já há mais tempo, vocês vão ver já. Mas deixa eu começar aqui lembrando vocês que é importante que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o like nessa transmissão. Ative o sininho para vocês receberem recomendações do YouTube toda vez que a gente estiver com alguma coisa no ar ou algum conteúdo novo neste canal, que é o nosso querido Esquina Sucupira, onde a Faria Lima encontra a Praça dos Três Poderes. Vou começar falando sobre o IOF, que ficou aí a cargo do nosso querido Alexandre de Moraes, sempre muito fotogênico, sorridente e simpático, ministro do STF, que vai relatar, então, essa disputa depois que o Congresso deu aquele coro no governo, derrubando aí o decreto do IOF com 389 votos a favor e apenas 98 votos contra. A ideia agora é a seguinte: o governo está tentando colocar, apesar, e isso é bom a gente entender, ontem o presidente Lula deu uma entrevista falando sobre essa situação do IOF e chegou a dar uma trauletada novamente no nosso querido Hugo Mota, falando que, olha, foi um absurdo ter votado isso fora do que foi acordado e aquela coisa toda, e não citou o Davi Alcolumbre. Então, algumas pessoas já pegaram esse sinal e disseram, olha, aparentemente o Davi Alcolumbre está fazendo esse meio campo, né,
Pode ser uma tática do governo, né, de dividir o Congresso para poder facilitar as negociações, mas pode ser também uma tática do Congresso de ficar dividido para um fazer o bad cop e o good cop, né? Vocês vão lembrar que o Hugo Mota aprovou o PDL que derrubava o decreto do IOF em acordo com o Davi Alcolumbre, tanto que, assim que foi aprovado na Câmara, logo em seguida, foi aprovado no mesmo dia, questão de horas, no Senado Federal, né? Então, ninguém está jogando sozinho, e também, como diria o nosso querido, legendário e saudoso Ulisses Guimarães, o mais bobinho no Congresso Nacional conserta relógio com luva de boxe no escuro, né? Então, não tem ninguém aí que não está sabendo o jogo. De qualquer forma, o pessoal está tentando colocar panos quentes, inclusive a nossa querida Gleisi Hoffmann soltou isso aqui ontem no Twitter. O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais. Ai, Gleisi. Contra o presidente da Câmara, tão boazinha, contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o que repudio. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária. O respeito às instituições e às pessoas é essencial na política e na vida. Está aí a nossa querida e sempre respeitosa Gleisi Hoffmann, né? Bom, dado esse preâmbulo todo, eu já quero chamar a minha querida Maria Carolina Gontijo para conversar, porque eu quero uma opinião muito específica dela sobre essa história do IOF. Antes de mais nada, Carol, seja extremamente bem-vinda ao nosso Esquina Sucupira, e espero que seja o primeiro de muitas. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, mas eu estou achando a tarde ali complicado. O tributarista explica MP. Eu acho difícil explicar a MP, viu? É bem complicada ali. Estou apostando em você, Carol. Vou tentar. Vamos lá, eu queria começar com você, antes de falar da MP 1303, que é essa MP aí que aumenta os impostos. Bom, depois a gente fala, mas antes de falar disso, eu queria falar sobre o IOF, né? E aí, vamos começar do começo. Eu cheguei a falar isso logo que saiu o decreto, falando, olha, é estranho que se use um decreto para regular um imposto que como é que se diz, necessariamente regulatório, né? Tem um caráter regulatório, para arrecadar, porque sempre foi o IOF, a primeira vez que apareceu esse decreto, a conversa sobre esse decreto, foi durante a divulgação do relatório bimestral, e falava, não, a gente vai fazer uma alteração no IOF que vai complementar a receita que a gente precisa para manter a meta fiscal num lugar razoável. Então, eu queria que você explicasse para a gente, que você é boa com isso, como é que seria regulatório e como é que é arrecadatório? Como que a justiça consegue dizer se a alteração está sendo feita para regular ou para arrecadar? O mais legal, eu acredito, da tributação no Brasil é que, se você organizar direitinho, você justifica qualquer coisa que você quiser com base em qualquer dado que você quiser. Essa que é a fantástica fábrica de fazer imposto no Brasil. Porque você pega, por exemplo, é um tributo que ele é um imposto regulatório, tá bom. Mas o imposto regulatório, no fim das contas, ele é arrecadatório também. Ele vai arrecadar e não tem como fazer isso. Ah, mas então a gente tem que perceber o ânimo, né? A ideia original sobre o que está acontecendo ali para eu ter colocado o IOF. Isso é extremamente subjetivo, por mais que muita gente possa dizer, olha, eu tenho justificativas que demonstram que o governo estava realmente desviando a função do IOF e atuando de uma maneira para fechar as contas do país, então, de uma maneira arrecadatória. Se organizar direitinho, eu também consigo defender que tem ali uma coisa regulatória, porque ele está uniformizando as alíquotas. As alíquotas que antes eram diferentes, por exemplo, vou ficar bem no dia a dia das pessoas para a gente conseguir, né, ter esse alcance. O que era ali 1,1, por exemplo, nos cartões nos cartões internacionais, aqueles de débito, que era 1,1, eu elevo tudo a 3,5 e deixo também o cartão de crédito a 3,5. Eu estou, na realidade, regulando e deixando tudo mais uniforme. Se organizar direitinho,
tem justificativa para tudo. É por isso que o sistema brasileiro ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim. O IOF, ele começa com uma confusão, e eu sempre falei isso em todas as redes, estava ali o comentário ali falando dos 2 anos, que é uma das coisas que esse é um governo que ele gosta bastante do IOF. Quem lembra de Dilma 1, Dilma 2 sabe disso. Ele sempre lança a mão de IOF, aquela coisa toda, joga um IOFzinho e complementa a receita. O famoso coloca água para render. Sabe aquela coisa do tá chegando visita, coloca mais água ali que a coisa rende? O IOF, ele era desse jeito que ele funcionava. Só que o governo estava meio de mãos atadas por uma questão do governo anterior, do governo Bolsonaro, que fez aquele acordo, que colocou aquele decreto de redução do IOF para a gente poder entrar para a OCDE. Então, para o Brasil ter condições de fazer parte da OCDE. Então, eles estavam ali meio que, acho que com vergonhinha de mexer no IOF, deixa esse assunto quieto, que aquela coisa ali, veja bem, foi a oposição que tinha feito isso, não vamos mexer nisso agora. Sustentou aí durante 2 anos, né, quase 2 anos e meio, até a hora que não deu mais, precisou colocar água no feijão, e a água no feijão sempre vai ser o IOF, sempre. Porque eu sempre eu ouvi durante esse período todo, sempre falando assim, não, mas se derrubar o IOF, porque eu acho muito estranho você discutir que é regulatório, se você nem finge bem, porque eu também acho que podia só fingir direito. Quando você fala assim, não, mas não pode derrubar o IOF porque eu vou perder 12 bi de arrecadação, horas, mas não era isso que você estava olhando, você estava regulando alguma coisa, não era? É isso, mas aqui é muito... especialmente no Brasil, é muito difícil, porque todas as vezes, por exemplo, que a gente teve mudanças no IOF, a gente teve mudanças também com o intuito de simplesmente arrecadação. Eu acho que as pessoas elas esqueceram muito, por exemplo, de quem lançou muito mão disso, que foi a presidente Dilma, que usou mão demais do IOF, que a gente tinha ali o IOF do cartão, por exemplo, internacional em 0,38, foi para 6,38. Aumentou, foi 6 pontos percentuais, não é um negócio que era um aumento de 1,1 para 3,5, aumenta 6 pontos, era um negócio assim, absurdo. E por quê? Porque o brasileiro está gastando muito fora, o brasileiro está gastando muito dinheiro fora. Então, assim, é muito tênue, e esse é o problema da tributação no Brasil. A linha sempre é muito tênue para qualquer coisa. Então, assim, se, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes decide que, de fato, o IOF, né, fica, vamos tirar essa ideia do acordo, né? Se ele for à frente para decidir isso, ele consegue elementos para decidir qualquer coisa que ele quiser, e isso é ruim, porque isso demonstra a nossa insegurança jurídica. Se eu tenho argumentos, igual eu, por exemplo, consigo argumentos para os 2 lados, isso é péssimo, porque isso quer dizer que ninguém tem segurança para nada. E, infelizmente, essa é a situação que a gente tem hoje. Bom, e aí a gente chega no acordo, né? O que parece que ficou, no fim, não é nem uma questão jurídica, né? Não é uma questão de justiça. No fim, vamos colocar no STF para a gente ter um terceiro lugar, né? Um segundo lugar, para a gente sentar e conversar. Mais ou menos como foi feito com as emendas secretas. Eu brincava com você antes da gente entrar no ar, que, né, já que não funcionou com as emendas secretas, por que a gente não faz a mesma coisa com o IOF? Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo. É difícil a gente pensar num acordo. Eu até gostei dessa provocação, porque, de fato, na semana passada, a gente foi muito pego de surpresa com o que aconteceu do PDL e tudo mais. Isso foi um movimento muito mais político do que técnico e do que qualquer outra coisa dentro de Brasília. Então, a gente via o movimento, a gente via a ideia, né, da Câmara, né, fazendo um esforço, aquilo ali, mas são movimentos que a gente já está acostumado a verificar. A gente está acostumado a ver isso e, no final das contas, a gente sabe que passa, porque o Congresso tem vou fazer essa pose, vou fazer essa coisa toda. No final das contas, estava aprovando tudo. A gente teve várias medidas tributárias que foram aprovadas e o Congresso não falou nada. A gente tem tributação de subvenção, a gente tem em relação a fundos exclusivos, e a gente foi, vamos dizer assim, colecionando aquilo ali dentro do Congresso. Foi um recado, e aí foi um recado político, algo que a gente, de fato, não estava esperando, mas eu não me surpreenderia nem um pouco com a ideia de um acordo, até porque todo mundo resolveu elevar o tom, não só o Congresso, mas o próprio governo federal também resolveu elevar o tom da discussão.
e a gente tem uma crise instalada. Normalmente, né, o IOF não seria algo que seria o catalisador dessa crise, mas eu acho que são vários fatores além disso, especialmente a questão, né, do controle, né, dos gastos públicos, das contas públicas. Mas, enfim, é difícil a gente imaginar qual poderia ser um acordo que não passasse por a gente se lascando, né? Eu posso falar assim? Não posso, não posso? Pode. Exato. Deve. Mas e aí, se lascando, você está dizendo aumento de alíquota, né? Exatamente, porque as contas precisam ser fechadas, a gente sabe disso. É engraçado que eu até pontuei isso em vários conteúdos que eu coloco. É um governo engraçado porque eu acho que em maio eles percebem que o dinheiro vai acabar. Então, todo maio, por exemplo, se a gente pegar, eu até falei disso na minha última coluna, que era a MP 1227, lembra da MP do fim do mundo? Aquela que acabava com alguns créditos de PIS e COFINS do agro e tal, também foi em maio. Eu acho que em maio eles percebem que o dinheiro vai acabar e começa uma barata voa, um desespero, aquele negócio todo. E aí, todo ano, a gente tem a mesma coisa acontecendo. Só que dessa vez, no ano passado, a gente teve uma devolução, né, por parte do senador Rodrigo Pacheco da MP 1227, que era a MP do fim do mundo. Então, a gente já teve um desgaste ano passado, devolve, o famoso devolve e finge que nada disso aconteceu. E, de fato, todo mundo fingiu que não aconteceu, porque quando eu falo disso, a maioria das pessoas não se lembra. Eu falo, gente, vocês lembram da MP 1227 e tal, que aconteceu isso? É um prelúdio de tudo isso aqui que está acontecendo. E aí devolve e finge que não aconteceu nada, vamos seguir nossa vida. E aí acontece isso agora do IOF. Então, assim, a gente está dentro de um governo que usa uma política tributária de improviso, e isso é péssimo. É uma política tributária de improviso, onde eles vão tentando, isso aqui vamos ver se vai colar, vamos ver se isso aqui vai dar certo, vamos ver se isso aqui vai funcionar. E é isso que está acontecendo, e nós no meio disso tudo. Eu tenho a impressão, às vezes, Carol, eu não sei se você tem a mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é a seguinte: o governo fez uma conta lá no começo, falou assim, cara, tem que ser essa conta. Porque o Haddad, ele volta naquela coisa, arrecadação tem que ficar em 19, não sei quanto por cento do PIB, porque era assim em 2000 e bolinha, e vovó surfava, e agora tem que colocar isso de volta. Então, assim, as bets, que agora está na MP 1303, tem que ser taxada em 18 e não em 12. E aí ele vê que essa conta não fecha, obviamente, nunca. Primeiro, porque não passa do jeito que ele gostaria. E aí toda chance que ele tem, ele volta com as mesmas coisas. Parece que não tem uma estrutura lógica para as coisas se movimentarem para poder cobrir o que precisa ser coberto, né? Não tem uma estrutura lógica, mas sabe por quê, Rodrigo? Porque principalmente a gente passa pelo ponto em que todas as nossas receitas são quase todas elas superestimadas. Então, quando você pega ali e isso para mim é o problema mais grave. E eu muitas vezes fiz piada, fiz vídeos zombando disso, debochando disso, porque, por exemplo, quando você pega ali linhas como o CARF, o voto de qualidade do CARF, o voto de qualidade do CARF vai dar 58 bilhões. Eu falei, ok, se o voto de qualidade der 58 bilhões, eu viro uma airfryer. Felizmente, eu não precisei virar uma airfryer. Então, eu continuo aqui do mesmo jeito. Aí, eles falaram o ano passado. Não, 58 bilhões realmente foi uma estimativa muito equivocada. Vamos rever a estimativa para 28. Segue sendo superestimada. Então, o grande problema, que se a gente for parar para pensar onde que falta, onde são os 20 bilhões, sempre é nesse ponto onde você faz um orçamento, e qualquer um que está nos assistindo sabe, quando você faz um orçamento de casa, você precisa, de fato, ter uma ideia ali das suas receitas e das suas despesas. Imagina se eu começo a colocar ali na minha linha, por exemplo, aqui no orçamento da minha casa, não, eu vou ganhar na quina de São João, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E é uma coisa que não vai se concretizar e eu vou ter problema, porque eu gastei como se eu fosse ganhar na quina de São João. Então, tudo isso. E aí vem as presepadas nesse sentido. Meu Deus, agora eu preciso de 20 bi, então eu vou pegar o IOF e vou cobrir este rombo que eu mesma criei quando eu superestimei minhas receitas. Então, assim, tudo passa por esse amadorismo absurdo, por essa
esse bate-cabeça, essa ideia que a gente já sabe que está errado, por exemplo, são coisas que a gente já imaginava que está errado lá em 2023, quando as primeiras estimativas, né, o governo apresentou, esse governo começou a apresentar as primeiras estimativas, a gente já sabia que ia dar errado, mas aí a gente ficamos nessa, aí a gente só fica esperando quando é que eles vão perceber, vão se fazer o próximo movimento. A minha dúvida é só se é amadorismo mesmo ou se é método, sabia? Eu acredito que pode ser. É engraçado, porque eu sempre brinco que esse é um governo que seria curioso de observá-los governar sem dinheiro. Porque é um governo que sabe governar quando tem muito dinheiro na mão, sabe governar assim, porque gasta muito. A parte, inclusive, onde eu me identifico bastante. Então, eu falo, também não gosto de cortar gasto muito. E aí, realmente, se você me coloca num cenário onde eu tenho pouca receita, eu vou ficar ali num cenário um pouco desconfortável. E isso sempre foi, pessoal. Olha, eu sempre coloquei, você vai ser muito curioso observar, porque quando você pega ali esse mesmo partido, quando o dinheiro começou a ficar mais escasso ali, de 1 a 2, alguma coisa assim, vocês viram, a gente começou a perceber que eles começaram a meter os pés pelas mãos em muitas das coisas. Então, a gente já imaginava que isso ia acontecer. É um pouco de método, talvez seja um pouco de ingenuidade, vamos dizer, ingenuidade que eu falo assim, de não entender que o mundo mudou, as pessoas mudaram, e a maneira como as pessoas percebem política mudou. A gente viu isso pela crise do Pix. Então, é um governo que acredita que eu tenho o controle da narrativa, eu consigo segurar as pessoas, e não é assim que funciona mais. Então, eu consigo pegar e falar que é o rico que vai pagar IOF. Não, isso não vai conseguir passar essa imagem, mas porque o mundo mudou, o mundo não é o mesmo de quando Dilma saiu 10 anos atrás, a gente não é mais nem perto do que foi quando Lula saiu ali no final de 2010. Então a gente tem, eu acho que eles têm um pouco essa dificuldade, vamos dizer assim. É um método, mas é um método que claramente não funciona mais quando a gente está falando, né, da situação que a gente tem agora. Você falou esse negócio do super rico, e aí eu até queria lembrar essa pergunta da Letícia, que ela fala assim, resumidamente, taxar os super ricos bilionários só daria certo mesmo se todos os países minimamente sérios fizessem o mesmo, certo? Ou não? Tem um jeito de a gente fazer isso sozinho e dar certo? Não tem jeito de fazer isso sozinho. É uma das coisas, assim, quando a gente fala, vamos taxar a alta renda, vamos taxar os super ricos, sempre aquela coisa que a gente tem uma ideia simples, né, para um problema, como é que é um problema complexo, tem sempre uma ideia simples e equivocada. Então, sempre quando a gente pensa assim, nossa, vamos tributar, vamos taxar os mais ricos, a gente hoje, se taxar os mais ricos já não deu certo, lá na década de 40 do século passado, onde ali, né, depois do final da Segunda Guerra, aí você tem Japão, você tem um monte de países tentando tributar alguém, né, tentando tributar os mais ricos, vamos dizer assim, para tentar ter uma arrecadação. Se nem naquela época, onde a mobilidade era muito menor, a disponibilidade de investimento era muito menor, tudo era muito mais difícil, nem naquela época funcionou, imagina agora que você tem uma infinidade, você consegue investir em qualquer lugar, na palma da sua mão, com um aparelhinho, de celular, um aparelhinho. Então, é muito difícil. E essa é uma das coisas que o Brasil tentou fazer, né? E sempre colocou, o ano passado, principalmente, nas reuniões do G20, vamos todo mundo fazer. E aí a maioria dos países respondeu aquele famoso, vamos estar combinando, a gente vai se falando, vamos Passa lá em casa, né? Passa lá em casa. Passa depois, entendeu? Passa depois, a gente vai combinando, vamos se falando, a gente vai mandando mensagem. Porque no momento também não tem ninguém que está interessado nisso. Todo mundo, todos os países estão de fato enfrentando problemas para tentar incrementar a sua arrecadação. Isso é pós-Covid, isso é um movimento que é mundial. Então, todos estão com seus próprios problemas. Então, não necessariamente isso passa por tentar criar uma tributação, até porque, como eu disse também nos outros países, as pessoas também não aceitam mais um aumento de carga tributária de uma maneira tão passiva. Então, não adianta a gente pegar e colocar, vamos tributar os nossos super ricos, vamos tributar. A gente está vendo o que acontece quando a gente sobe um pouquinho o valor, né, de tributação de investimentos aqui, foge todo mundo para o Paraguai, foge todo mundo para o Uruguai, vamos todo mundo fazendo... Então, assim, é muito difícil quando a gente tem essa situação de uma mobilidade muito grande, uma disponibilidade muito grande de investimentos, e aí você tem uma tributação onde as pessoas conseguem facilmente escapar dela, não vai ser a saída.
Carol, vamos para a MP 1303, então. O que você... Vou facilitar para você. O que você destaca na MP como o pior e o melhor, vai? Porque nem toda tributação é ruim, certo? Sim, vamos lá. MP 1303, Desculpa, porque eu não posso imagina. perder essa oportunidade. Quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa, que é esse negócio do super rico, né? Me deixou um pouco preocupado na situação do super rico brasileiro, principalmente depois daquela história de tributar as comprinhas lá da Shein, né? Se o super rico está sendo taxado porque está comprando na Shein, a gente está muito mal de super rico, né? A Ou gente está não? péssimo de super rico. E assim, e quando eu pensei que o ápice desse mandato seria, né, a revolução das taxas das blusinhas, me surge o IOF correndo por fora e toma conta do debate. Agora eu já não sei mais o que é o pior, se é o super rico que está comprando na Shein ou se é o super rico que só paga IOF ali naquele cartãozinho e inclusive está fugindo de 2% a mais de IOF. É muito super rico, né? Para fugir de 2% a mais do IOF para poder cair na conta de débito. Mas o que eu falo da 303? A 303, de novo, eu acho a história toda da narrativa é muito engraçada, porque foi toda uma situação onde a gente foi pego de surpresa com a questão do IOF, de uma certa forma fomos todos pegos de surpresa com o IOF, e aí você coloca o IOF na situação e aí foi uma confusão danada. Não vamos aumentar a tributação, não vamos fazer nada, não vamos. Não, calma, gente, nós vamos entregar uma coisa para vocês, nós vamos entregar uma medida substitutiva para isso do IOF. E aí o que aconteceu no dia 11 de junho é que a gente teve uma medida, a gente teve o IOF continuando e mais um aumento de imposto. Então, assim, para quem estava reclamando de um aumento de imposto, a gente levou 2. Então, eu não sei o que aconteceu. Parece aquela coisa de criança, né? Se chorar, apanha mais. Então, a gente chorou e aí a gente foi e apanhou mais. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Dentro da 1303, a gente tem a questão das bets, e o problema das bets é realmente um problema crônico, um problema difícil, não só para o Brasil também. A gente tem todo mundo enfrentando esse problema e todo mundo pensando nas maneiras de tributar as bets da maneira mais eficiente possível para tentar desestimular né, o quanto as pessoas utilizam esse tipo de cassino online, esse tipo de aposta. E aí isso está dentro da 1303, mas a 1303 virou um salseiro. Então a 1303 tem de tudo ali dentro. E qual que é a pior, eu acho, assim, os piores pontos. Então, eu destacaria esse das bets, porque eu acho que ninguém é contra isso, como eu estava falando, ninguém é contra essa questão. E, na Mas verdade, aí, aumenta ali de 12% para 18% isso, o gross revenue, né? exatamente. E, inclusive, esse era, mas aí, de novo, né, pode ter um desgaste com o Congresso, porque essa era a proposta inicial do governo e o Congresso baixou para 12%. Então, toda a situação, aí ele vai colocar de novo. Lembra que eu te pedi 18? Aí você reduziu para 12, então eu quero 18 ainda. E volta para o Congresso essa situação. Ali a comunicação ali não está muito, como é que a gente pode dizer, azeitada, vamos dizer assim. Mas o ponto que a gente tem na 1303, e aí é uma questão principalmente de a reforma pelas metades. Então, você tem ali toda aquela questão do investimento. Ah, não, vamos tirar tudo da gaveta? Tudo que você tem é como se, eu acho, chegou para alguém da Receita Federal e fala assim, tudo que você tem aí de imposto, tira para mim e coloca em cima da mesa. A gente vai olhar tudo. E aí coloca tudo tentando fechar. O que a gente tem hoje, sim, e isso é inegável, a gente tem sérias distorções dentro dos investimentos. A gente sabe disso. E isso nem sempre é bom. Isso a gente precisa ter uma uniformidade. O investimento ele não tem que ter esse tipo de incentivo ou não. O problema é que a gente colocou tudo ali dentro e a gente não fez uma simplificação como a gente queria fazer. Então, você tem pontos ruins, como, por exemplo, colocou equalização ali da alíquota ali em 17,5%, sem fazer nenhum tipo de distinção, por exemplo, a alguma poupança, por exemplo, de longo prazo, ou quem quer manter mais tempo o investimento, num país onde as pessoas não têm essa tradição, vamos dizer, essa cultura de investimento. Isso é ruim também. Você tem ali algumas distorções em alguns mercados, onde você tem que algum mercado, por exemplo, que você tinha uma alíquota progressiva, como o caso dos ativos virtuais, você tinha uma alíquota progressiva, onde quanto maior o ganho, mais eles
seriam tributados na alíquota. E agora você volta com a alíquota e todo mundo, por exemplo, vai ter uma alíquota de 17,5%. Então, em alguns casos, ela chega a ser reduzida para certos ganhos muito milionários. Então, esse é um ponto que é muito complexo, porque você fala, olha, peraí, mas aqui não é taxação BBB, né? Taxação bancos bilionários e bets. Adorei isso. Mas não fui chamada para reunião ontem, tá? Não fui chamada para reunião dos influenciadores. Fiquei muito chateada. Não sei por que eu não fui chamada. Não, mas eu acho que isso é um bom sinal. Você está do lado então, certo. Não sei por que eu não fui chamada, mas tudo bem. Aí vem com essa narrativa toda. Então, assim, o que a gente tem na 1303? E aí, quando a gente conversa, né, lá em Brasília, principalmente com os congressistas, eles falam, não, essa daí depois a gente olha e depois a gente vê o que vai fazer. E uma outra coisa que tem curiosa na 1303 é o aumento, né? Que aí vem o outro B, a gente já falou das bets, a gente já falou dos bilionários, a gente fala dos bancos, que aí você coloca de novo um aumento da CSLL, que é a famosa suspeitos de sempre. Quem já assistiu Casablanca sabe, aprendam suspeitos de sempre, os bancos são sempre os suspeitos de sempre. E aí você tem lá o aumento da CSLL, só que esse aumento da CSLL, quem estava de olho nele era a deputada Arthur Lira, que estava de olho nele para poder compensar o IR. Então, assim, é uma coisa meio... Parece que você foi para a praia e está tendo um arrastão, e cada hora é um que está pegando, no final das contas, eles estão pegando deles mesmos e a gente não sabe como é que vai conseguir ficar a situação. Por quê? Vamos lembrar, a gente tem o projeto de lei da isenção do IR, que é o mais importante, o mais vital para o governo, se ele quiser ter uma mínima chance de salvar a própria popularidade. Então, esse sim é o projeto bala de prata. Se ele não passa, a situação do governo, especialmente, né, com as pessoas, né, com o eleitorado, com a base eleitoral dele, fica uma situação extremamente crítica. E aí, como é que vai fazer isso sem as compensações? Subir a isenção até R$5.000 vai custar muito dinheiro. E se eu ficar usando esse dinheiro para outras coisas, né, como tentaram fazer agora, a situação promete ficar cada vez mais difícil. Então, assim, essa eu acho que é a situação. A gente tem a 303, que é uma ideia de arrecadação ok, mas a gente tem principalmente rodando o projeto do imposto de renda. Esse sim, se ele não passar, o governo vai ter um problema gravíssimo para resolver. E você vê como as coisas ficaram tão difíceis para o governo, porque na semana passada o Arthur Lira ia apresentar o relatório do imposto de renda e desistiu, né? Desistiu não, o governo chamou e falou, dá para segurar um pouquinho aí, porque a gente não está muito bem na fita aqui, né? Deixa eu só, a Carol falou aí sobre os 17,5%, por quê? Porque a gente inventou um tempo atrás alíquotas que eram decrescentes conforme o prazo que você ficava investido em renda fixa, principalmente. Então, saía de 22,5% e até 15%, como se você ficasse com o dinheiro parado por mais de 2 anos. E aí, o governo agora quer unificar. E qual era a ideia? Era você tentar alongar a poupança do brasileiro deixar o dinheiro parado mais tempo. E isso até fazia parte de um controle inflacionário, assim, digamos, né? Você tira um pouco do dinheiro de circulação, e aí a pessoa ficaria 2 anos. E agora não, pode ficar tudo em 17,5%, mas isso, Carol, se aprovado, isso tem anterioridade. Como é que funciona isso para começar a valer? Isso, se aprovado, a gente está falando sempre de 2026. É uma das coisas também que a gente parou para perceber, que esse governo não está preocupado com as contas necessariamente desse ano. Isso parece-me muito claro. Eles não estão preocupados com as contas. É lógico que, por exemplo, eles precisavam do IOF, e aí a gente estava falando de 20 bi dentro desse ano. Então, eles precisavam os 20 bi cabalísticos, que, por sinal, são os mesmos 20 bi que eles colocaram a mais no CARF, e a gente avisou há 1 ano e meio atrás. Então, é importante a gente ficar colocando esses pontos. Aquela coisa, você fala, não vai sair dinheiro daqui. Aí, depois você vai precisar de 20 bi. Aí, agora é igual criança. Quando chegar, agora eu estou precisando de R$20. Mas, pois eu avisei que não ia dar. E aí, quando tudo isso acontece, a gente vê que tem esse problema.
Só que a gente vê que a 1303, por mais arrecadatória que ela seja, você vê que não é um problema para 2025. Não é um problema que eles estão pensando na arrecadação para 2025. Eles até consideram a anterioridade ali, que é 90 dias, no caso da CS dos bancos, né? Aí a gente tem ali a anterioridade de 90 dias, mas não é uma preocupação para eles. A preocupação para eles, pelo que eu pude notar, é 26. E 26 a gente sabe o que acontece. Quer dizer, não sei. Tem um evento em 26 importante? Não tenho certeza. Acho que tem alguma coisa aí que vai acontecer em 2026. Talvez. Talvez, eu não sei. Parece que tem alguma coisa para acontecer em 26. Então, o que a gente tem, principalmente, né, o que a gente pode depreender disso tudo é que não é uma preocupação de arrecadação em 25, não é uma, até porque isso aí já está meio que resolvido, né, nas contas públicas, mas é um problema concreto para 26, e a gente tem esse problema concreto da isenção até os R$5.000, que essa sim começa a ficar numa situação dramática, porque essa, pela anterioridade, é lógico que eu posso reduzir a alíquota, né? Redução de imposto não precisa anterioridade, as pessoas confundem um pouco isso. Então, se o governo quiser, por exemplo, reduzir o imposto de renda hoje, se ele quiser atualizar a tabela hoje, ele consegue atualizar a tabela hoje para a gente pagar menos imposto, vale amanhã. Então, quando é para pagar menos imposto, não tem anterioridade. Como no caso vai ter para pagar mais, né? Então vai ter ali o pessoal dos 50 mil, que a gente não sabe se vai ser 50 mil, se vai ser 100 mil, cada hora aparece um número. O engraçado é que os bilionários, né, do BBB estão ganhando 50 mil por mês. Não é só os nossos super ricos que estão mal, os nossos bilionários também não estão muito bem, né, que estão ganhando 50 mil por mês, os nossos bilionários. Então, eu acho que esse é um ponto que vai ser talvez o mais difícil no segundo semestre para a gente observar. De longe vai ser o mais complexo, não só, né, não tão dentro da 1303, mas principalmente dentro do projeto de lei da isenção do IR. Carol, você é advogada tributarista. Como fica o advogado tributarista? Porque como é que você faz uma consultoria, por exemplo, né? Exatamente. Você faz uma consultoria, e eu fiz bastante especialmente em relação ao IOF. Aí você faz uma consultoria para explicar e depois você faz uma para desexplicar, entendeu? Então você fala, não, peraí, volta, aí você desexplica aquilo que você tinha explicado. Para a gente é péssimo, porque a gente precisa de previsibilidade, o negócio precisa de previsibilidade, o mercado precisa de previsibilidade. Todas as vezes que a gente fala assim, o mercado é malvado, o mercado... Eu adoro essas coisas, né? Principalmente de rede social, que eu recebo muito. É que o mercado não quer que o pobre ganhe dinheiro. Meu filho, o mercado quer que todo mundo tenha muito dinheiro o tempo inteiro para poder gastar e poder girar a economia. O mercado não está nem aí para nada disso. Ele quer todo mundo com dinheiro para poder ganhar mais dinheiro. Então, é sempre uma bobagem. Para a gente, né, que trabalha com isso, né, que eu trabalho, por exemplo, nessa questão de consultoria especialmente estratégica, é muito difícil, porque a gente tem que ficar tentando explicar toda hora e tentando adivinhar o que vai sair da cabeça deles, e indo e voltando, e a gente tem principalmente, eu acho, essa insegurança jurídica, porque me diz como que você vai explicar para um investidor estrangeiro, para um investimento, né, para quem está pensando em fazer um investimento sério, um investimento alto, no Brasil, que você tem uma situação como essa do IOF, vai e volta, isso tudo num intervalo de 34 dias. Em 33 dias, a gente viu o IOF subir, voltar atrás no mesmo dia, mudar de novo no dia 11 e ser derrubado no dia 25. Não existe lugar nenhum no mundo saudável de investimento que enfrente 33 dias da maneira como a gente enfrentou. Carol, só para a gente terminar, que já estou estourando meu tempo aqui com você, mas você está onde hoje, né? E a pergunta que não quer calar, você agora é só Maria Carolina Gontijo, que ficou chique, rica e famosa, ou você continua sendo duquesa de táxi? Ou a gente vai chamar você que nem o Twitter, né? O exatamente. Então, Maria Carolina ex-duquesa, acho que eu nunca vou deixar de ser duquesa, já tentei. Mas é uma coisa que eu acho que o personagem talvez ficou até maior ou mais forte do que eu. Mas eu estou nas redes sociais, todo mundo pode me encontrar, né, como Duquesa de Tax. Se precisar também falar comigo, manda um direct, se precisar de alguma coisa em relação à consultoria e tudo mais. Mas a gente tenta
a gente fica tentando entender o que vai acontecer e tentando fazer uma previsibilidade e tentando fazer com que as empresas paguem menos, mesmo nessa confusão aqui. Então, basicamente, meu trabalho ingrato é esse. É lógico que eu preferia 1000 vezes ser blogueira de viagem, mas o que me sobrou foi explicar a tributação. Então, Mas você está no Estadão também, não é isso? Estou no Estadão também, toda segunda-feira às 9h30 da manhã e hoje às 9h30 da manhã também tem. Hoje eu tenho um react para sair hoje sobre a peça de publicidade do PT, aquela mesma do BBB. Então acessem lá para ver o que eu penso sobre essa campanha de publicidade. E depois vocês vão entender por que ela não foi convidada para Pois é, e depois ela fica chateada que não foi convidada. Assim, entendeu? Depois ela também é muito difícil, não dá para. Aliás, eu vi ontem, eu não conhecia, até confessei isso para a Carol hoje, agora antes de entrar no ar, não conhecia, tem um quadro que ela faz com o Kianço, que é como ela chama carinhosamente o filho dela, que hoje tem 10 anos, não é isso? É isso, tem 10 anos e está lá comentando tributação. Olha aí, eu acho... Não me denunciem para o Conselho Tutelar, por favor. Eu acho que esse quadro é um quadro voltado para o Fernando Haddad, talvez para o Barreirinhas também, talvez eles consigam entender alguma coisa explicado dessa forma, assim, um pouco mais. Exatamente, bem didático. Carol, muitíssimo obrigado. Obrigada, querido. E espero que essa seja a primeira de muitas. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Obrigada pelo convite, espero voltar. A gente se vê, até mais. Muito bem, pessoal. Só para terminar aqui rapidinho, vou passar... tem payroll hoje, já falei, payroll é o dado de emprego dos Estados Unidos considerado o dado mais importante dos Estados Unidos no que diz respeito ao mercado de trabalho e deve mexer com os juros. A expectativa é de que sejam criadas 100 mil novas vagas, cadê a minha expectativa aqui que eu me perdi? 110 mil novas vagas, mais o range, né? Essa diferença entre o pior e a melhor expectativa está entre 70 e 160 mil vagas, então tem bastante espaço aí. O que acontece? Se a gente tiver menos de 110 mil vagas, e for bastante menos, por exemplo, é muito provável que a gente tenha uma repercussão nos juros, né? Eu vou colocar aquele gráfico que vocês, quem me acompanha já há mais tempo, já conhece, que é o gráfico das expectativas para os juros nos Estados Unidos, né? No Fed ali. Então, olha só, essa coluna aqui, ó, mais escura, isso que acendeu aqui, ó, é a expectativa de ontem, né? Até ontem, de corte na taxa de juros. Então, para em junho. Então, está em 25,32%. Um mês atrás, isso estava em 23,88%, e uma semana atrás estava em 20%. Então, você tem um movimento de aumento das apostas em um corte de juros nos Estados Unidos, agora em junho, quiçá aí em julho, aliás, e quiçá em setembro, né? Setembro, aí sim, você já tem 72% das apostas de probabilidade, aí, de acordo com a curva de juros lá, de uma redução na taxa de juros americana. E por que isso é importante? Porque isso afeta a nossa taxa de juros, né? Esse diferencial entre a taxa de juros americana e a nossa acaba tornando o real mais ou menos atraente, acaba tornando a economia brasileira mais ou menos atraente. Vocês vão lembrar que está tendo uma movimentação no mundo inteiro, em função das políticas do Trump, etc. e tal, de tarifas, de um pouco de... Mas isso não é um movimento cataclísmico, né? Tem alguma movimentação saindo dos Estados Unidos e procurando emergentes para tentar um ganho maior. Uma parte desse dinheiro está indo para a China, uma boa parte está vindo para o Brasil. O Brasil recebeu aí no primeiro semestre 26,4 bilhões de dólares só na Bolsa de investimento estrangeiro líquido, né? Entre o que saiu e o que ficou. Isso ajuda a Bolsa a subir, né? A gente tem falado sobre isso, Bolsa 140, 150 mil pontos até o fim do ano. É a expectativa de muita gente, tem gente com expectativas muito mais altas, a gente já mostrou aqui, mas caso o payroll venha abaixo desses 110 mil, a gente pode ver, então, o juro americano caindo um pouquinho, enfraquece um pouco mais o dólar, ajuda o real aqui, inclusive, mas pode puxar um pouco os juros aí, ou pode manter os juros onde estão. Ontem os juros acabou acompanhando, tem acompanhado, né? O juro futuro tem acompanhado muito os treasuries, que são
as taxas americanas ali dos títulos americanos, mas ele também tem um piso, porque a gente tem um probleminha fiscal, né, que a gente acabou de aprender um pouco mais aí com a Carol, um probleminha fiscal que é de difícil resolução, e isso faz com que o juro também não consiga cair com muita facilidade. Beleza? Eu vou só começar aqui o nosso giro dos mercados. Está aqui, ó, giro dos mercados, para a gente encerrar aqui rapidamente. Deixa eu só colocar a minha tela aqui para vocês. Onde estamos? Cadê? Aqui estamos. Esse aqui é o payroll, estimativa aí de 110 mil novas vagas. As pessoas, os analistas também ficam muito de olho em quanto vai ficar a alta da hora paga nos Estados Unidos. Isso também é inflacionário e segura a queda dos juros americanos, né? Por enquanto, todo mundo em compasso de espera, lembrando que hoje, como é véspera de feriado do 4 de julho lá nos Estados Unidos, as bolsas fecham às 14 horas, né, horário de Brasília, lá nos Estados Unidos, o que deve fazer com que o pregão hoje tenha um pouco menos de volume, né? Porque o pessoal já está mais ou menos em ritmo de férias, em ritmo de festas nos Estados Unidos. Ontem também teve um movimento forte nos gilts, que são aqueles títulos britânicos, porque a Rachel Ress, se não me falha a memória, Chancellor Rachel Ress, ontem foi durante uma fala do primeiro-ministro no Congresso. Vocês podem procurar esse vídeo, eu ia colocar aqui, mas já está muito adiantado. Durante uma fala do primeiro-ministro, em que ela questiona-se o primeiro-ministro sobre como é que eu vou falar? A permanência da Rachel à frente, né, do que seria o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Ele responde outras coisas, sem falar exatamente que ela vai ficar, e durante a resposta dele, ela está sentada atrás e ela começa a chorar. Não aos prantos, berros, etc. e tal, mas você nota que ela está chorando, aquela carinha de choro, inclusive limpa uma lágrima, e isso causou uma comoção lá nos Estados Unidos, porque a saída dela indicaria que o governo não vai conseguir fazer os cortes de gastos necessários. É um governo do Partido do Labour, né, do Partido dos Trabalhadores Britânicos, que também apresentou um plano de corte de gastos que não foi à frente, e aí agora está com alguns probleminhas que a gente conhece bem por aqui. Bom, vamos lá. O petróleo, cadê o petróleo aqui, ó? O petróleo hoje em baixa de 0,23, chegou a subir ontem quase 3%, que ajudou a bolsa a não cair tanto, né? Tanto petróleo quanto minério de ferro. O minério de ferro hoje sobe 0,99, subiu bastante ontem, e Vale e Petrobras acabaram segurando, então, a bolsa, que, apesar disso tudo, fechou em baixa de 0,36, puxada aí muito pelo consumo discricionário, que é aquilo, né? Se o o juro futuro sobe, as empresas ligadas ao consumo acabam sendo afetadas com mais força, né? E é basicamente isso, tá? Para hoje, então, espere um pouquinho de, como é que a gente fala? De volume reduzido durante o pregão, porque a bolsa fecha às 14 lá nos Estados Unidos, e o Treasuries, né, que são os títulos públicos lá, o mercado de Treasuries fecha às 15 horas, horário de Brasília. Beleza? Enquanto isso, o governo vai tentando se organizar para conseguir aquele acordo com o STF sobre o IOF. Então, tem muitas cenas aí para os próximos capítulos. Beleza? Eu fico por aqui. A gente se vê amanhã no Acorda Sucupira, o nosso podcast de segunda, quarta e sexta. Quem ainda não me segue lá no esquinasucupira.substack.com, vá lá, é onde a gente conecta tudo que é feito no âmbito do Esquina Sucupira, não só as lives, os podcasts, mas também as newsletters, entrevistas e tudo mais. Isso aqui já vai para o Substack, já está, inclusive, lá no Substack. Então, se você quiser, tá aí o esquinasucupira.substack.com. Beleza? Aqui na descrição também desse vídeo tem aí as minhas redes sociais e também a nossa consultoria. Se você precisar de alguma coisa, precisar de alguma ajuda com seus investimentos, só clicar aí embaixo que você fala diretamente comigo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, como eu disse, e a gente se vê amanhã, se tudo der certo. Então, até lá e força Sucupira!
partir de hoje, fica criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de candidato.